Oi, magias! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai ver se ele ou ela tem noção do mal que te causou. Lembrando que para leituras na sua energia é só olhar as informações na caixa de descrição do vídeo. Agora eu peço que vocês respirem 3 vezes com calma para poder se conectar aqui com as opções, tá? E hoje a gente tem grupo de número 1, a fluorita. Grupo de número 2, a granada. Ou grupo de número 3, o quartzo rosa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a fluorita. Ele ou ela tem noção do mal que te fez? Tem noção do mal que te causou? Temperança, o mago e a carta do mundo. Ele ou ela tem noção do mal que te fez? Nove de espadas, 2 de ouros, 4 de copas. Eu vou ver um conselho aqui também para você. O louco e 7 de copas. Bom, aqui pelo teor das cartas, ele tem noção de uma parcela do mal que te causou, né? Ele ou ela tem uma noção, sim, mas ainda não conseguiu ver tudo que pode ter acontecido. Aqui ainda falta clareza para algumas questões. A gente tem a temperança com o 9 de espadas. Essa combinação aqui me mostra alguém que já teve acesso a algumas coisas, mas ainda tem um caminho de evolução, ainda tem um caminho de descobrimento sobre outros fatores que também causou algum tipo de dano, tá? Porque a temperança me mostra ainda de processos lentos, processos em que muitas vezes ele ou ela percebe uma coisa ou outra ali, tenta entender, né, buscar a raiz daquilo e tal, aqui, com esse 9 de espadas, é como se a pessoa também sentisse certa culpa. Então eu vejo a pessoa também tentando um auto-perdão, tentando uma compreensão assim, poxa, então eu não posso fazer isso não é legal, agora eu compreendo. Mas ao mesmo tempo tem um fator aqui, às vezes, da culpa, de meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, o amadurecimento que eu tenho hoje? Mas a temperança ainda me mostra que precisa ainda de caminhada para ver mais coisas, tá? Ainda não viu tudo, ok? E o que ele descobre, ou o que ela descobre, já vem aqui com uma carga de culpa. Uma carga de peso, uma carga de, poxa, se fosse em outro momento, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, não faria isso, tá? Então tem alguns arrependimentos aqui, mas ainda tem uma jornada. O mago com 2 de ouros me mostra alguém que, ao enxergar o que aconteceu, também tenta fazer mudanças hoje na vida dela, tá? Ainda fica aqui num jogo de ego, de culpa, de condenação, mas ao mesmo tempo de, tá bom, bola pra frente, vamos ser também adulto, a gente assume as responsabilidades, mas agora faz diferente. Então é como se a pessoa também se colocasse pra cima muitas vezes, né? Vai lá no fundo do poço, mas se levanta também e fala, não, mas bola pra frente, agora que eu vi, eu entendi, então vamos tentar mudar o cenário a partir de agora, com as outras relações, enfim. Ou mesmo não só com outras relações afetivas, mas às vezes a pessoa que também percebe que o jeito de ser também afeta outras relações familiares, de amigos e tudo. Então eu vejo a pessoa com essa carta do mago, ela percebendo que algumas posturas que teve no campo afetivo com vocês, ela reproduz em outros lugares. Então é uma questão dela que ela tem que trabalhar para todas as outras relações também se beneficiarem de mudança, sabe?
Então, ao mesmo tempo que essa pessoa, às vezes, ela cai, ela se levanta e ela tá tentando buscar ferramentas para melhorar alguns aspectos que enxerga que são importantes agora de mudar. A gente tem um mundo com 4 de copas. Eu vejo aqui que não é tudo que essa pessoa também tá colocando energia. Porque é o seguinte, aqui a pessoa sabe que mudanças não são rápidas e que talvez ela nem tenha tanta força assim de vontade para mudar. Então é como se ela escolhesse as batalhas dela. Ela escolhe uma coisa e tenta se desenvolver naquilo. Aí, no próximo momento, ela vai para uma outra coisa. Então, eu tô vendo passos lentos. Talvez até por isso, porque ela escolhe uma coisa para melhorar e tenta fazer. Mas não é linear a mudança, né? Então, às vezes aqui ela oscila, ela sabe que tem que melhorar, não consegue, reproduz o padrão, comete o mesmo erro, aí vai, retrocede, pede desculpas, não só para outros, mas para si próprio também. A pessoa vai lá e fala, não, tudo bem, erramos, mas a próxima vez vai dar certo. Então, tem aqui um certo positivismo que vem à tona e ela fala, tá, tudo bem, não consegui agora, paciência. Tem aqui também um sentimento de condescendência. Então, até acho que tá equilibrado isso aqui nessa pessoa, do tipo, falhei, tudo bem, posso ter errado de novo, mas me comprometo com não falhar mais. Ou na próxima vez não falhar tanto assim, sabe? Então, tô vendo aqui uma pessoa que tenta se reerguer a cada queda, mas ela tem as quedas ainda, tá? O mundo com 4 de copas, eu vejo uma pessoa que está atenta. Está atenta a mudanças de comportamento que precisa fazer. Mas, como eu falei, ainda não se completou aqui um ciclo, sabe? Então, ela ainda está tendo dificuldades na transformação. Algumas coisas ela reconhece. Vamos colocar aqui em termos práticos. A pessoa reconheceu 40% do dano que te causou. Aí, 20% desses 40, ela está mudando. Os outros 20, ela sabe que tem que mudar, mas ainda encontra dificuldade, né? Aí, dentro dos 20 que ela tá mudando, 10% tá indo legal, os outros 10 ainda tá patinando. Então, eu vejo assim, uma pessoa que tá tentando se auto-administrar para trazer as mudanças. Tem reconhecimento do que te causou dano? Tem. Não é geral, não é completo, não consegue ver tudo o que te causou, mas a partir do que ela vai reconhecendo, ela vai caminhando e tentando se transformar, tá? E muito aqui voltado para um futuro, sabe? Eu vejo a pessoa falando assim, bom, se eu fiz mal no passado, o que eu tenho é o futuro. Então, não necessariamente essa pessoa vai voltar e vai falar assim, nossa, deixa eu reparar o meu dano pra você, entende? Mas ela pensa assim, bom, se eu não posso reparar o dano no passado, então para as próximas relações, ou para as relações que se mantiveram na minha vida, eu vou mudar, entende? Aqui, o conselho para você veio o louco com 7 de copas. Por isso que eu tô vendo aqui a pessoa não necessariamente chegando até você. Eu vejo mais que o conselho seu é seguir em frente. A pessoa te machucou, faz parte da sua história, né? As feridas, tudo faz parte da sua história, correto? Então, assim, não dá pra gente também fingir que nada aconteceu. Mas aqui, a carta do louco e 7 de copas fala assim, olha, se liberte dos pesos mortos. Vai em busca do novo, né? Vai em busca de se relacionar com outras pessoas. O 7 de copas, manifeste o seu desejo. Como é que você gostaria de se relacionar hoje? Comece por você. Poxa, eu gostaria de uma pessoa companheira. Seja uma companheira ou um companheiro para você mesmo. Faça as coisas que você gosta. Se coloque como prioridade. Entende? Poxa, eu gostaria de uma pessoa comunicativa. Então converse consigo própria. Consigo próprio. Dialogue com você. Coloque os seus pensamentos em voz alta, escreva um diário, converse com você. Ah, eu gostaria de ter alguém que converse, tenha um bom papo. Então seja isso também para as outras pessoas. Começa com seus amigos, começa com seus familiares. Aí vai e expande o seu conhecimento. Expande seu conhecimento não. Expande a sua área de atuação. Então vai em aplicativo, sai com pessoas novas, busca entrar em contato com pessoas novas, participe de fóruns, comente, compartilhe. Então, assim, compartilhe os seus pensamentos, as suas ideias, né? Trave diálogos, nem que seja na internet. Então, assim, seja para você o que você gostaria que o outro fosse para você. Agora é o momento. Então, você manifesta primeiro no seu campo pessoal, no seu campo interno, para então esse 7 de copas se materializar e se manifestar, chegando a alguém muito alinhado com a sua energia, né? Então, aqui mostra isso. O quanto mais você é fiel a você mesmo, a você mesma, ou seja, eu sou aquilo que eu gostaria de ver no outro e eu sou isso, você vai atrair, vai se sintonizar com pessoas assim,
compatíveis. Então é hora de você olhar para dentro, de você se curar, de você se acolher, de você ser o melhor para você, de colocar em primeiro lugar, né? E aí sim é que abre um caminho de possibilidades para você manifestar a relação que você deseja. Então deixe para trás os pesos mortos. Não é fingir que não aconteceu, que a dor não aconteceu, que a pessoa não te machucou. Mas é extrair os aprendizados disso para você não cair de novo numa mesma situação parecida, ou quase igual, ou semelhante, ou diferente, mas com o mesmo teor ali de machucamentos, né? Eu inventando palavra. Mas que às vezes volta a pessoa de um jeito repaginado, mas que vai machucar ali naquela ferida. Entende? Só que aí é um outro contexto, é uma outra historinha, é um outro tipo de conversa, mas que vai machucar ali, onde já te machucaram, mas de uma forma diferente, entendeu? Então tem que ficar atento, atenta a isso também, né? Então às vezes a pessoa te diminuía. Aí você encontra um outro alguém que não te diminui assim tão escrachadamente, mas de forma velada. Ou seja, tá reproduzindo um padrão de forma menos talvez duro, né? Porque não é tão assim, mas ainda tá indo naquela ferida. Então, aqui é se cuidar mais, olhar mais para dentro de você, para então buscar essa melhoria que você fez consigo próprio ou consigo própria lá fora. Então, eu quero alguém alinhada com o que eu já faço comigo. Eu me coloco em primeiro lugar. Então, eu vou procurar alguém que também se coloque em primeiro lugar, que se cuide, né? Para não ficar um fardo para mim, para não ficar um peso, para não ter que ficar carregando a relação nas costas. Porque eu tenho que fazer por mim e pelo outro. Não, o outro também se responsabiliza, assim como eu me responsabilizo. Eu faço a minha parte 50%, o meu trabalho é 50% e o outro me entrega o trabalho dele, dela, também 50%. Não fica pesado para ninguém. Então é meio que ir em busca disso aqui. Eu compreendo vocês quererem saber se a pessoa te entende hoje, entende o que fez de errado e tudo mais. Ela tá num caminho disso. Mas eu vejo muito essa pessoa mirando para o futuro. A gente tem um mundo. Então a pessoa falando, eu vou me transformar para o mundo de agora. Não necessariamente ela vai vir até você e vai pedir desculpa, vai reconhecer o erro, vai querer voltar, sabe? Porque ela que dá como uma situação em que, bom, o que passou, passou, onde eu machuquei, agora eu tenho que aprender com isso, então os próximos relacionamentos eu vou me transformando, tá? Bem, essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, a granada. Ele ou ela tem noção do mal que te causou? A temperança, roda da fortuna, sol. Ele ou ela tem noção do mal que te causou? Cinco de ouros, rei de ouros, 4 de paus. Vamos ver aqui um conselho para você. Mago e 5 de copas. Bom, sim, aqui a pessoa ela tem noção do mal que te causou, dos danos que te causou. E eu vejo alguém que já processou bastante sobre esse assunto, sabe? Pode ser que ela não tenha te comunicado, mas hoje já não tem tanto um peso, tanta dor. Já teve dor no passado, viu? Quando a pessoa foi caindo em si, foi reconhecendo o que fez e tudo, doeu muito. A pessoa sentiu assim, nossa, um lixo, tá? Mas hoje com a carta da temperança aqui é como se a pessoa já tivesse em águas mais serenas, já não dói tanto saber que errou. Pode ser que a pessoa tenha se perdoado, do tipo, bom, eu fiz o que fiz dentro das condições que eu tinha naquela época, dentro das vivências que eu tinha, das experiências, do meu arcabouço intelectual, do meu arcabouço de aprendizado. Então, assim, eu fiz dentro da limitação que eu tinha naquela época. E hoje eu sou uma pessoa diferente
e compreendo o que fiz, e entendo e consigo olhar para isso de forma mais tranquila, tá? Então, ela reconhece sim que tenha feito, que tenha causado danos. O problema é que um rei de ouros muitas vezes não vai comunicar isso, não vai dar o braço a torcer, não vai falar assim, bom, reconheço. Se esse rei de ouros estiver na sombra, tá? Então, assim, aqui tem dois casos. Pode ser que a pessoa já tenha te falado, reconheço, e aí eu digo, foi genuíno, tá? Não é que a pessoa estava te falando para te enganar, para você cair no papinho dela, não. Nesse ponto, eu não posso dizer a conversa inteira que vocês tiveram, mas nesse ponto, quando a pessoa falou, eu entendi, eu percebi o mal que te fez, ela de fato percebeu, é genuíno, é verdadeiro. Né? Agora, ela pode ter falado isso e usado de outras informações para ter você na mão? Ah, ok, pode, porque aí eu não sei a conversa toda como foi. Mas de fato a pessoa reconhece. Às vezes ela, por reconhecer, ela sabe que isso é algo bom. Então ela vai lá, fala, sabendo que pode ter uma recompensa por ter assumido, né? Mas de fato ela viu. De fato ela viu. Ok? Ela pode ter usado essa informação como forma de angariar sentimento por você, acolhimento, né? Você perdoando ela, não sei, ela pode ter feito isso com outro viés, mas quando ela falou eu reconheço, ela reconhece de fato. Ela enxergou, ela viu, tá? Só que tem uma distância entre você reconhecer e fazer diferente. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar muito atenta ou atento. Falar é fácil, fazer é outros 500. Então, assim, você falar reconheço é um passo dado. Mas agora, no dia a dia, você consegue sustentar o que você reconheceu, o que você percebeu? Aí é outra coisa, né? Porque as mudanças não se dão assim como passe de mágico, do tipo, ah, entendi, então pronto, mudei. Não, você entendeu, mas aí tem todo um caminho para você incorporar aquele conhecimento em novas atitudes, em atitudes mais corretas, tá? E aí só uma terapia mesmo ali para você ir pegando as ferramentas e ir se melhorando, sabe? Se lapidando. Não só terapia, né, gente? Assim, existem outras fórmulas, mas muitas vezes é mais seguro uma terapia convencional porque já tem metodologia científica para isso. Tem estudos de comportamento humano, de cérebro humano, né, de relações. Então é um estudo muito completo que não se esgota, ainda tem gente produzindo muito conteúdo sobre isso, entendendo novos fenômenos comportamentais, mas é um pouco mais seguro o processo dentro de uma terapia, ok? Seja ela convencional ou alternativa. Mas principalmente a convencional, porque já tem um amplo estudo disso. A alternativa, a terapia alternativa também tem, mas aí tem que ver qual é a técnica, né? Que a gente está falando. Tem técnicas muito novas que ainda precisam de mais pessoas fazendo para aprimorar a técnica, tá? Mas eu vejo aqui que a pessoa tem sim um conhecimento, tem uma percepção. Agora, só ter conhecimento não adianta de nada, você tem que aplicar as mudanças. E aí, isso aqui não fala, que fala de um reconhecimento, ok? A gente tem uma roda da fortuna com o rei de ouros. Eu vejo que é uma pessoa que, como eu falei, na sombra pode não falar, porque o rei de ouros não quer dar o braço a torcer. É energia de terra, que é uma energia fixa. Pensa nos signos de touro, capricórnio, virgem. Muitas vezes não vão falar, ah, errei. Porque são pessoas que muitas vezes, né, essa energia desses signos, muitas vezes é uma pessoa muito fixa. Muito assim, é isso aqui, pronto. Né? Pode ter aqui uma muralha para poder se expressar. Porque a pessoa acha que ela está ali sentada no trono, fixa. Então, se eu fizer isso, se eu for flexível, o que vão pensar de mim? Então, aqui, a pessoa pode nunca ter verbalizado para você que reconhece. Se tiver um rei de ouros na sombra, um rei de ouros na luz, ele está em contato com a natureza. E ele entende a natureza e entende também os processos naturais de lidar com a vida. E tem um processo natural da natureza que é de informar. A natureza dá avisos. Então, na luz, sim, poderia ser uma pessoa que vinha até você, que reconhece o que aconteceu, reconhece os danos que causou e fala de uma forma muito tranquila, fala de uma forma terapeutizada, digamos assim. Não vem assim a pessoa, ai, me perdoa, né? Num ciclo emocional muito intenso, como se fosse aqui copas. Não é copas, é um rei de ouros. Então é uma pessoa muito pragmática, que falaria de forma muito pragmática, né? Tem energia aqui para isso. Pode ser que mais na frente essa pessoa venha te falar e fale, olha, eu reconheço os anos que causei, sinto muito por isso, penso que tenho de fazer isso, mudanças em mim,
Ponto. Uma pessoa objetiva também, sabe? Pragmática objetiva. Mas que vem com certa doçura. Porque a natureza, ela informa. A natureza informa quando vai mudar de estação. A natureza informa quando tem alguma coisa errada, tem uma praga na plantação. Ela dá sinais, né, visíveis, palpáveis. Então eu vejo que na luz pode ser sim uma pessoa que venha comunicar. Mas se ela estiver vibrando na sombra, ela não vai, ela se torna rígida, fixa, uma terra firme. Que você tem que cavar muito para achar um resultado, para achar uma informação, sabe? A roda da fortuna me fala dessa questão aqui, não é para todo mundo. Então tem gente que vai estar na luz, tem gente que vai estar na sombra, porque mostra as oscilações, né? Mas ao mesmo tempo mostra uma pessoa que hoje já está um pouco mais confortável de estar na pele dela pelo que ela já causou. Porque pode já ter acontecido aqui o auto perdão, tá? Para muita coisa. O sol com 4 de paus fechando o seu jogo, eu vejo que a pessoa, ela ainda pode ter mais um insight, mais uma iluminação sobre isso, principalmente uma iluminação sobre o que fazer. Legal ter reconhecido. Agora, por hora, ela reconhece, mas talvez ela ainda não tenha todo um manejo, todo um traquejo para fazer acontecer mudanças internas nela, para ela ter relacionamentos melhores, né? Mas aqui eu vejo que mais pra frente vem. E a pessoa conseguindo colocar em prática as mudanças e não mais causar as mesmas dores que causou no passado. Tá me vindo uma energia aqui que é possível que mais pra frente essa pessoa ela queira conversar com você ou voltar com você, tá? E as cartas não necessariamente estão me falando disso, assim, tão explicitamente, mas tá me vindo pela intuição mesmo. A pessoa aqui podendo retomar ou querer retomar a relação com você. Ou pelo menos mais uma conversa definitiva, uma conversa de ponto final, uma conversa em que vocês se resolvem, tá? Mas é mais pra frente, porque a gente tá falando da carta de um sol. É o final da jornada, é o final da jornada do tarô. Então, ainda tem um caminho pra isso. Mas é como se por agora a pessoa reconhecer, ela pode ficar num estado assim, beleza, eu entendi, bola pra frente, vida que segue. Só que vai bater no coração dela, assim, poxa, tá, vida que segue, mas quer saber? Eu queria ter reparado o dano lá com aquela pessoa. Não é com os próximos, não é com os futuros relacionamentos. Sabe? Eu acho que faltou eu ir lá naquela pessoa que eu causei, causei o dano, né? Que são vocês que estão ouvindo aqui, e retomar alguma coisa. Seja retomar uma conversa, seja retomar a relação. Tá me vindo isso. Agora, o conselho final para vocês é que saiu o mago com o 5 de copas. O que eu vejo aqui é que o conselho para você é trabalhar as suas dores. Trabalhar as suas feridas emocionais com relação a essa pessoa e essa história. Principalmente olhar aquilo que te prende ao passado, tá? E não focar tanto nesse assunto. De eu quero um perdão, eu quero um reconhecimento, eu quero uma validação por parte dessa pessoa. Porque quanto mais você libera a energia aqui, menos você ficará preso ou presa nesse emaranhado emocional com essa pessoa, fazendo que quando ela venha e você também esteja mais tranquilo ou tranquila, vocês possam se reconectar de outra forma, sabe? Sem trazer tanto os problemas do passado à tona de novo. Como se você tivesse assim, bom, tudo bem, fez parte da minha história, doeu, mas oi, prazer, eu sou fulana. Quem é você agora? Né? Então, se abrindo um pouco mais para uma novidade, para uma transmutação que a distância fez com que vocês amadurecessem, né? Então, fazendo isso, vocês podem se reconhecer num novo patamar, porque teve uma mudança sua, da pessoa, como vocês se relacionam, como vocês processam suas questões. Então, eu tô vendo aqui para você colocar um projeto, se dedicar a alguma ferramenta que vai fazer com que você transforme as dores do passado, ressignifique as dores do passado, para limpar um pouco essa energia, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3.
Quartzo rosa. Ele ou ela tem noção do mal que te causou? Sacerdotisa, diabo e o louco. Ele ou ela tem noção do mal que te fez, que te causou? Pajem de espadas, 10 de ouros, 4 de espadas. Vamos ver aqui um complemento para você, uma mensagem. Ok. Bom. Essa pessoa ainda não tem noção do mal que te causou, tá? Mesmo que ela tenha assumido pra você aí, mesmo que ela tenha falado assim, eu entendo, não tocou muito o coração ainda não, sabe? Não tem aqui necessariamente um arrependimento, não tem aqui necessariamente um comprometimento pra fazer melhor e diferente em próximas relações ou com você, tá? Eu não vejo a pessoa aqui sentindo a dor, entendendo a dor ou buscando compreender o que te causa dor, né? Pra falar assim, bom, pode até ser que o que eu fiz não... Se fizesse comigo não me machucaria. Mas, poxa, se machuquei você, eu vou cuidar. Vou cuidar pra isso não acontecer, sabe? Eu não vejo nem esse tipo de postura. Porque às vezes a gente se incomoda com certas coisas. E, gente, eu não tô falando de relacionamento tóxico, tá? Tô falando de relacionamento que muitas vezes deixa passar imaturidades. Mas que a gente não tá indo pra um lado muito perverso e violento da coisa, tá? Relacionamento tóxico é relacionamento tóxico, ok? Mas aqui eu vejo que a pessoa pode sim ter esse tipo de questão, assim. Ela não entender que machucar pro outro faz com que ela também possa ter um cuidado pra não ficar machucando o outro gratuitamente só porque pra ela não machuca, sabe? Pra ela não dói aquilo. Porque isso também é uma questão meio imatura das pessoas, assim. Não se incomodar com a dor do outro, do tipo, isso é besteira. Eu passei por isso e nunca sofri. Isso é uma postura de alguém muito intransigente, muito dura, sabe? Muito dura consigo. Do tipo, eu tenho que ser forte a todo custo. Então, isso aí é mimimi. Gente, não é. Não é. E é porque talvez você cresceu, teve experiências muito duras que fizeram com que você tivesse uma carapaça, sabe? Pra não sentir aquilo, pra achar que aquilo é bobo. Porque para outras pessoas não serão. Porque outras pessoas vão doer. E na vida a gente tem que aprender com a diversidade. As pessoas não são como nós, né? Então tem coisas que não nos incomodam, mas vão incomodar o outro. E aí você vai ser duro e achar que o mundo gira ao seu redor e que as pessoas têm que ser igual a você? Não, não. Porque o mundo é diverso. Dói de diferentes formas no ser humano as coisas. Então a gente tem que entender isso pra gente ter um pouco mais de alteridade, empatia, né? Se colocar no lugar do outro e falar, bom, eu não entendo, mas aceito que outras pessoas sejam diferentes de mim, possam sentir de outras formas, pode doer de outras formas, sabe? Isso é ser flexível, isso é ser humano de fato. Humano, puramente humano, é assim, é duro, é rígido, tem um monte de trauma, né? Assim, que a pessoa pega esses traumas e fala, tem que saber lidar. Gente, não. Por isso que o mundo tá do jeito que tá, né? Faltou terapia aí pra muita gente. Tinha que ser direito universal, terapia, sabe? Como se tivesse realmente algo pra ajudar a população e a sociedade e o mundo a progredir e evoluir, tá? Claro, isso que eu tô falando é de acordo com os meus pensamentos. Você não precisa concordar sobre essa questão da terapia. Mas eu acho que com terapia a gente teria uma sociedade muito mais consciente da sua sombra e da sua luz. E a gente teria uma sociedade muito mais fraterna. Tá? Eu acho que é por isso que o mundo tá do jeito que tá. Se a gente não valoriza a saúde mental, se autoconhecer, o mundo vai virando um caos. E a gente pode olhar desde o início ali da civilização, né, quando ainda nem tinha teoria psicológicas pra gente estudar, pra gente se conhecer, o quanto que a gente vivia num sistema de servidão tamanho. Porque a gente não reconhecia o nosso valor, o nosso poder, a gente deixava se dominar.
E aí, quando a gente entra na nossa sociedade de hoje, capitalista, que é o tempo todo trabalho, 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 dinheiro, 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 tudo envolve dinheiro, porque senão você não vive bem. O povo surta, gente. Vira um caos, sabe? Por quê? Porque não teve espaço para o ser, teve espaço para o ter. Eu preciso ter para sobreviver, mas não houve espaço para ser, para se entender, para se conectar. Mas vamos voltar aqui para a leitura, né? Deixa de filosofar, porque vocês sabem, gosto, adoro. Estudo muito filosofia, né? Então acaba que de vez em quando sai assim os meus pensamentos mais filosóficos. Mas aqui a leitura de tarô, vamos para o lugar prático da coisa. Sacerdotisa com página de espadas. A pessoa aqui, ela tem ainda muita dificuldade de reconhecimento. Tem um lugar interno dela que ela não consegue entrar. O mundo interior dela, sombrio, ela não entra. Ela coloca um ego na frente, um ego mal trabalhado, para não ter que ir lá ver, porque se ela for lá e ver o que fez, dói, vai doer. Né? A consciência sempre acusa, sempre. A gente sabe quais são as leis universais. A gente finge que não dói, mas sempre vai acusar. Em algum momento, em algum ponto da vida, o que a gente fez de errado, a nossa consciência vai acusar. Fizemos de errado. Não fomos os melhores que poderíamos ter sido. Machucamos, ferimos pessoas. Então, assim, deixe estar. Porque uma hora as pessoas acordam. Pode não ser nessa vida, mas elas vão acordar. A gente tem toda uma eternidade para evoluir. E vamos evoluir. Mas cada um no seu tempo, no seu processo, mas é isso. O diabo com 10 de ouros. A pessoa, ó, vivendo, tô nem aí, não sei o que foi que eu fiz, dizem que eu fiz isso, mas eu não acho que é isso não, tem uma justificativa para isso, deixa eu viver minha vida também. Não vou ficar curtindo fossa, não vou ficar curtindo dor, não vou ficar curtindo culpa. Então aqui a pessoa abstrai as dores, abstrai o que causou no outro, abstrai tudo, em prol de viver o mundo material. Ah, eu tenho, como é que fala? Eu tenho mais com que me preocupar. Ponto. E a pessoa simplesmente coloca uma barreira, fecha e não se autoanalisa. Né? Ah, eu tenho que cuidar da minha vida material, eu não tenho tempo para isso não. Isso aí é mimimi, isso aí é besteira. Pronto, a pessoa colocou outra barreira. E eu vejo isso aqui. O louco com 4 de espadas. A pessoa infantil, a pessoa imatura. Precisando fazer uma pausa, parar, refletir, olhar para dentro, fazer um processo de introspecção, mas não faz, porque o louco, ele não quer entrar no mundo interior. Ele quer ir para fora, ele quer viver, né? E depois não sabe por que as coisas acontecem do jeito que acontece na vida dele ou dela. Né? Ah, por que eu sempre tenho problema aqui? Você parou para refletir um pouco? Mudar um pouquinho a rota, mudar o comportamento? Talvez não. E é por isso que entra as demandas, entram as dificuldades. Ah, não, minha vida tá indo bem e tudo, mas eu poderia estar melhor, sabe? Ah, por que será que não tá melhor? O que tá travando a sua vida de ser melhor? Porque faltou parar e refletir e se trabalhar, se autolapidar. A gente não é unânime no mundo. Ah, eu sou assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gente, a gente não pode ter esse discurso tão estreito, tão extremista. Eu sou assim e as pessoas que me aceitem. Não, não é bem assim não. A gente vive em sociedade e se você é assim intransigente com você, você vai ser intransigente com o outro e vai machucar o outro. E somos seres sociais. Se a gente continua assim, daqui a pouco não tem mais ninguém do nosso lado. E quem que vai aguentar? Né? Então eu vejo assim, a pessoa que não processou. Não processou. Conselho para você, veio a morte com 7 de copas. Transforme as ilusões. Ah, mas eu gosto dele, dela ainda. Transforma isso. Transforma. Ah, mas eu quero uma reivindicação da parte dele, dela, uma retratação, um pedido de desculpas. Transforma isso, ilusão. Ah, mas eu quero uma vingança, porque ele precisa ver o que perdeu, ou ela precisa ver o que perdeu. Transforma isso, ilusão. Porque às vezes você pode até ir em busca disso e a pessoa nem vai enxergar o que você está mostrando para ela. A pessoa não vai achar nada. E aí? Aí você foi lá, fez a ação, mas não teve o resultado que você queria. Porque às vezes a pessoa, na prepotência dela, no orgulho dela, não vai entender nada, vai...
Doideira, doideira. Então, assim, transforma as ilusões. Quais são as suas ilusões perante essa pessoa, a relação que vocês tiveram, a história de vocês? Quais são as ilusões? Cada caso vai ser um caso aqui. Transforma isso. O 7 de copas na luz é a carta da manifestação pura, lei da atração pura. Atender às leis universais, seguir a vida no fluxo das leis universais. E quando você segue a lei do fluxo, tudo acontece para você. Então, aqui fala, olha, ao invés de você gastar seu tempo, sua energia com tentar entender essa pessoa, ou lembrar dessa pessoa, ou sentir saudade e tal, crie espaços para você também manifestar o melhor na sua vida. Porque eu não tô falando assim, ai, corta tudo, corta, não pensa mais. Porque pensamento não funciona assim, simplesmente vem. Você tem que estar se trabalhando todo dia para ir pensando menos, diminuindo a dor, diminuindo a emoção, sabe? Dia a dia. Então também eu não quero aqui que você, do nada, amanhã, pronto, esqueci a pessoa. Não vai ser assim. Você ainda vai pensar. Só que ao mesmo tempo que você pense, ou que você busque entender essa situação, ou se conectar de novo com essa pessoa, separe momentos também do dia para você focar em outras histórias, outras vivências, outros trabalhos, manifestar o que você deseja, né? Espairecer a cabeça, mas de forma consciente, assim, olha, eu tenho pensado muito nessa pessoa, então o que eu posso fazer para começar a colocar outros tipos de pensamento na minha cabeça e eu abstrair desse assunto, tá? E aqui fala, olha, transforma as ilusões mesmo, mas também crie novas fantasias, porque, gente, a fantasia não é ruim. A gente não precisa estar o tempo todo preso na matéria, na realidade concreta, não. A gente pode oscilar, a gente pode fantasiar, sonhar. A lei da atração, né, quando eu falo aqui, tem muito disso, assim, você fala, poxa, o que eu quero? Qual é o meu sonho? O que eu preciso fazer para estar alinhado, alinhada na realização desse sonho? O que de forma material eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar uma informação ali, concreto, passos concretos. Mas eu também tenho que ter o tempo de sonhar, de desejar, de sentir aquilo real, de sentir que eu mereço. Eu também tenho que ter um tempo de autocuidado, né? De reforçar para mim o meu valor, de que eu mereço coisas melhores, de que eu mereço pessoas melhores na minha vida, de que eu também vou ser uma pessoa melhor na minha vida. Então, sabe, é um conjunto de coisas. Lei da atração não é, ai, pensa positivo e tudo acontece para você. Não, a gente vive num sistema caótico. E num sistema que muitas vezes você tá numa condição específica não vai fazer com que amanhã você já esteja no topo, sabe? É agir de acordo com a realidade que se apresenta. A lei da atração fala muito disso, é porque as pessoas não estudam, elas veem coisa qualquer na internet, não aprofunda, não busca outras fontes para ver se é aquilo mesmo, sabe? Então cuidado também com quem você siga, que fale desses assuntos de forma muito superficial, porque tem muito mais profundidade nos saberes, muito mais profundidade. É porque a gente está numa vida corrida, às vezes a gente não tem tempo para ficar aprofundando nas coisas. Então procure quem está aprofundando para falar para você, né? Mas aqui, olha, se você quiser, é um bom caminho, tá? E a morte traz transformação por este viés, ok? Mas só se você gostar. Às vezes fala, não, lei da atração, não acredito nisso. Tudo bem. Não acredito na lei da correspondência hermetista, que é a mesma coisa. Tudo bem. Ah, mas eu gosto de ritual, gosto de falar com a entidade. Então vai, faz isso, se regenera, se recarrega, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!